Vamos abrir juntos livro de Malaquias, no Antigo Testamento. Estamos dando continuidade a essa jornada. A nossa série chamada Quando as Máscaras Caem, em busca de uma fé genuína. Nós estamos no final do capítulo 2, nós vamos ler do verso 10 ao verso 16. Eu não sei se você tem sentido isso, mas as palavras de Malaquias são duras, né? As palavras de Malaquias não são aquelas palavras que você engole fácil, mas são as palavras do Senhor. E nós vamos ler agora do verso 10 ao verso 16. O título da mensagem de hoje é Quando o culto começa em casa. O culto, Deus deseja que o culto comece na família. Eu preciso dizer que você que está nos visitando, esse livro não é um livro daqueles mais agradáveis de se ouvir, mas as palavras de Deus são verdadeiras, e por mais que às vezes sejam um tom um pouco mais duro, mas são palavras de vida. E se você que é membro dessa igreja, eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto, porque é um texto que pode parecer que nos choca, mas ao final eu quero poder mostrar, se Deus assim quiser, que esse texto é maravilhoso. Esse texto que fala sobre a família, o como Deus quer ser adorado nas nossas famílias, em primeiro lugar. Malaquias capítulo 2, verso 10 ao verso 16 diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Como não é diferente dos outros textos, esse é mais um daqueles textos pancada, né? Onde as palavras de Malaquias nos assustam muito, principalmente nós que temos uns ouvidos modernos sensíveis, né? Temos visto que Malaquias escreveu seu livro como numa ideia de um tribunal onde ele apresenta acusações contra a nação de Israel. A primeira acusação nós vimos: Deus acusa o povo de estar duvidando do seu amor. Capítulo 1, do verso 1 a 5. Na segunda acusação, nós vimos que Deus acusa o povo de estar desprezando o culto público. Malaquias, capítulo 1, versos 6 a 14. E semana passada nós vimos que Deus acusa o povo, se queixa, na verdade, dos sacerdotes que estavam envergonhando o nome de Deus. Malaquias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Hoje, esse texto, do verso 10 ao verso 16, é a quarta acusação de Malaquias, ou de Deus por meio de Malaquias, contra os israelitas.
E a acusação de Deus aqui é dizer a eles que Deus não está recebendo as ofertas das mãos deles. No verso 11 do capítulo 1, ele vai dizer que ele não aceitaria das mãos dos israelitas as ofertas que eles estavam trazendo no culto. Era como se fosse no futuro, que ele não aceitaria. Mas aqui no verso 13 desse capítulo, ele vai dizer que ele não está aceitando. E como de costume, o povo pergunta por quê? Por que o Senhor não está aceitando as nossas ofertas? E Deus, de maneira muito surpreendente, diz: eu não estou aceitando as ofertas das mãos de vocês, eu não estou aceitando o culto de vocês, porque a família de vocês está quebrada. E o que nós vamos perceber aqui é que Deus, e Malaquias está querendo nos ensinar de que não pode haver uma dicotomia, uma separação entre aquilo que nós somos em casa e aquilo que nós somos na igreja. Tem que haver uma continuidade, uma integralidade entre a forma como nós nos comportamos, os nossos atos na nossa família, com os nossos cônjuges e filhos, mas também os nossos atos religiosos no culto público, no dia que nós separamos para adorar a Deus. Malaquias vai dizer que Deus não se satisfaz do seu povo, quando o seu povo comparece diante dele no culto público, mas o culto privado na família está desleixado. Deus vai mostrar por meio do profeta Malaquias que a vida de culto tem que ser compatível com o culto da vida. Essa é uma frase de efeito para você escrever e guardar, tá bom? A vida de culto, de vir domingo após domingo, tem que ser compatível com o culto da vida. Não apenas no domingo os nossos atos são atos de adoração, como acabamos de fazer, como erguer as mãos para cantar, como alçar a nossa voz para cantar, como ofertar parte do nosso sustento, como invocar a Deus por meio das orações. Mas a vida familiar também deve ser entendida como atos de adoração a Deus. E Malaquias vai dizer que Deus deseja que antes de ser adorado na igreja, Ele quer ser adorado na família. Isso nos surpreende, porque Deus leva muito a sério a maneira como nós estamos adorando a Ele em casa, antes de vir para a igreja. É isso que Malaquias vai dizer. Isso nos surpreende. Portanto, a maneira como Malaquias estruturou esse texto, nós podemos dividir em 3 partes. A primeira, volta os olhos comigo, do verso 10 ao verso 12, ele vai questionar a atitude dos israelitas. É o questionamento do profeta. Os israelitas estavam abandonando as suas esposas hebreias, por nenhum motivo legítimo, e estavam abandonando elas e se casando com mulheres cananeias, com mulheres pagãs. Ele mesmo diz que essas mulheres são mulheres filhas ou adoradoras de Deus estranho. E Malaquias vai questionar, nessa primeira parte, a atitude deles. Na segunda parte, que vai do verso 13 até o início do verso 15, ele vai argumentar contra os israelitas. É o argumento do profeta. Ele não apenas questiona, mas ele vai argumentar, trazendo uma série de argumentos teológicos, históricos, para provar, para trazer a memória e tentar renovar a mente dos israelitas de como aquela atitude deles desonra o Senhor e desagrada ao Senhor. E no final, na terceira parte, que vai do meio, do final do verso 15 até o verso 16, ele vai alertar os israelitas, é o alerta do profeta. Então, 3 partes: o questionamento, o argumento e o alerta do profeta. É preciso dizer ainda, a título de introdução, que esse sermão vai mexer com 2 situações bem delicadas para nós. Bem delicadas, tá? A primeira é a questão do divórcio. O texto mesmo diz uma frase bem forte, né? E o segundo é a questão do julgo desigual, que é o ato de alguém se casar ou entrar num relacionamento com uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua. Enquanto eu estava produzindo esse sermão, eu estava orando, conversei com a minha esposa também, e eu sei que esses 2 assuntos são bem delicados.
São delicados porque primeiro mexe com individualidades nossas, né? Pessoalidades, né? Mexe com vida privada nossa, com algumas das nossas histórias, e eu sei disso. E também eu sei que esse assunto é delicado porque ele é muito mais profundo do que um sermão possa cobrir, não é? É preciso sempre avaliar as circunstâncias, é preciso sempre verificar as situações para verificar de fato o que aconteceu com aquele relacionamento que acabou se desfacelando. E é preciso mais do que 1, 2, 3, 4 gabinetes para você então entrar nos meandros e ver todas as circunstâncias. E eu quero que você que está me ouvindo saiba que estou considerando na hora de pregar esse sermão, esses assuntos tão delicados, tá bom? E eu estou considerando que as coisas não são tão de bate-pronto assim. Então, se você que está aqui nessa noite, e você já experimentou, ou está experimentando alguma dessas situações, o meu pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você considere no seu coração a palavra do Senhor. É só isso que eu gostaria, tá bom? Que você acolhesse com mansidão e que essa palavra levasse você a refletir. O Senhor quer cuidar da sua família. O Senhor quer ser adorado na sua família. O Senhor quer ser magnificado lá. E é isso que nós vamos ver no final. A proposta de Deus sempre é a restauração. A proposta de Deus sempre é o juntar as peças e criar algo novo. Tá bom? Amém? Então você segura aí no banco, que eu seguro aqui no púlpito e tudo vai dar certo. Assim espero. Tá joia? Então volta os olhos comigo. Vamos ver então entrar no texto, verso 10. Ele questiona a atitude dos israelitas. E ele começa, Malaquias começa com uma série de perguntas retóricas. As perguntas retóricas não são perguntas de alguém que tem dúvida. Ele não está perguntando porque ele tem dúvida e quer esclarecimentos. São perguntas que ele já sabe a resposta, mas são perguntas que fazem com que a pessoa que está sendo indagada reflita. Ele diz: não temos nós o mesmo Pai e não nos criou o mesmo Deus? Com isso, Malaquias está dizendo, você e a sua esposa, dizendo para os israelitas, vocês não possuem o mesmo Pai e vocês não possuem Iavé como o mesmo Deus? As esposas que vocês estão repudiando, que vocês abandonaram, porventura, elas também não têm um pacto com o Iavé? Porventura, elas não figuram dentro do povo de Deus e elas não fazem parte também do povo que Deus separou para Ele? E diante dessa premissa, a terceira pergunta retórica é óbvia e é clara, e ela é evidente. Ele diz, por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Se essas mulheres que vocês estão abandonando também fazem parte da aliança que Deus fez com a nação de Israel, elas também fazem parte do povo escolhido, por que vocês estão sendo desleais um para com os outros, rompendo esse vínculo, rompendo essa aliança que vocês fizeram diante do Senhor? E é curioso porque ele diz, aliança dos nossos pais. E a ideia de Malaquias é dizer que quando Deus aparece para Abraão e lhe chama, ele faz uma aliança com Abraão, que ficou chamado como o pai da nação de Israel. E a promessa que Deus fez dessa aliança é que Deus, a partir de Abraão, separaria um povo exclusivamente dele. E quando os israelitas estavam se divorciando das suas mulheres hebreias e casando com mulheres pagãs, eles estavam quebrando essa aliança, esse propósito de Deus ter uma descendência separada, exclusiva para ele. Porque agora essas mulheres cananeias estavam adorando outros deuses dentro da nação de Israel. Então por isso que Malaquias está dizendo, por que seremos desleais uns com os outros e então profanando a aliança dos nossos pais? Vocês não sabem que os nossos pais receberam uma aliança de ter um povo exclusivamente para ele e de que a partir desse povo todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas? E não era isso que eles estavam fazendo. As famílias dos israelitas estavam se tornando como todas as famílias dos povos ao redor, famílias quebradas, famílias desfaceladas, onde os valores da Torá, da lei de Deus, não eram claramente percebidos. Era uma mistura de mentalidade pagã com mentalidade que vinha da palavra de Deus. E é por isso que a glória de Deus estava sendo diminuída na família.
E é por isso que Deus está se levantando agora por meio do profeta, dizendo: eu não aceito isso, porque eu quero ser adorado primeiro na sua casa, por meio da sua família. Eu escolhi isso. Eu escolhi usar a família como um instrumento de bênção para alcançar outros. Mas quando vocês estão denegrindo o conceito e a imagem da família, esse meu propósito está sendo descumprido, a aliança está sendo profanada. E ele então no verso 11 diz claramente, depois de perguntar o que eles estão fazendo, ele diz: Judá tem sido desleal. A ideia de desleal é alguém que está descumprindo um compromisso, e a abominação tem se cometido em Israel e em Jerusalém. A ideia de abominação é algo que é repugnante, algo que Deus abomina. E ele continua dizendo: porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O santuário que Deus ama, que ele habita, é o próprio povo. E eles estão profanando o santuário que Deus ama, porque estão inserindo no meio do povo a adoradora de Deus estranho. Aquele povo que foi separado por Deus por meio de famílias que tinham a lei de Deus para viver a potencialidade da família e ser luz para as nações, estavam sendo desfaceladas, e eles estavam inserindo mulheres pagãs no meio da nação de Israel, que estavam invocando outros deuses. E Deus diz: o meu santuário que eu amo, que são vocês, o povo, está sendo profanado. E ele termina então com um alerta dizendo: o Senhor eliminará, verso 12, das tendas de Jacó, o homem que fizer tal, seja quem for. Os sacerdotes eram responsáveis, nós vimos isso semana passada, de ensinar a lei, né? E dizer: vocês não devem fazer isso, vocês estão indo contra Deus. Mas os sacerdotes eram corruptos, como nós vimos semana passada, eles estavam deixando a coisa correr solta. E Deus agora se vira e fala assim: olha, seja quem for que esteja fazendo isso e promovendo isso, eu vou eliminar das tendas de Jacó. Alguns teólogos dizem que inclusive os próprios sacerdotes estavam se divorciando das suas mulheres e casando com mulheres em casamento misto, em julgo desigual, e permitindo com que essas mulheres adorassem os seus próprios deuses dentro do território de Israel. Então por isso que Deus levanta o profeta Malaquias para dizer: eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E ele está questionando os israelitas nessa primeira parte. É incrível, porque quando você olha o que está acontecendo aqui, é claro que, fica claro e evidente que o problema dos israelitas não era expressar uma religiosidade. Eles tinham uma religiosidade. Tanto é que eles estavam comparecendo continuamente no culto, não é? Tanto é que eles estavam oferecendo as suas ofertas, eles tinham sacerdotes bem ornamentados, o fogo do altar estava aceso 24 horas por dia, os incensos eram queimados, os sacrifícios eram oferecidos. Mas eles fizeram uma dicotomia naquilo que eles estavam fazendo em casa, a maneira como eles estavam vivendo em casa, e no culto, quando eles compareciam diante de Deus. Na mentalidade deles, Deus se tornou apenas um acessório. Deus se tornou apenas uma divindade que eu acesso num dia na semana. Para eles não viam mais problema em viver as suas vidas privadas da maneira como eles bem queriam, e chegar no Shabat, no sábado, e invocar o nome de Yahvé. A mente deles já estava tão cauterizada que eles não viam problema, tanto que eles perguntam, né, por que o Senhor não está recebendo as nossas ofertas? Eles tinham perdido de vista que a vida daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, a vida inteira é uma vida de adoração. E por mais que nós comparecemos no culto público para prestar adoração a Deus, mas os nossos atos durante a semana também são atos litúrgicos. Na nossa semana, aquilo que nós fazemos, especificamente a maneira como nós conduzimos a nossa família, também vão demonstrar lá se Deus é precioso para nós, se Deus está sendo adorado lá ou não. É curioso porque quando eu olho para essa mentalidade dos israelitas no tempo de Malaquias, eu vejo que hoje a mentalidade moderna está indo para o mesmo caminho. As pessoas hoje na nossa sociedade, elas não são contra a religião,
Elas não são contra a espiritualidade, elas são contra quando a religião se torna um fundamento de vida, daí elas não querem. Mas elas não veem problema nenhum de viverem as suas vidas de segunda a sábado do jeito que querem, conduzindo suas vidas com os seus próprios desejos e no domingo buscarem a Deus na igreja. As pessoas com mentalidade moderna, à semelhança dos israelitas de Malaquias, também enxergam Deus como um acessório. Para a mentalidade moderna, assim como nesse tempo aqui que nós estamos vendo, Deus não era mais o sol, cuja luz e o calor é essencial para a nossa vida. Deus se tornou como uma lanterna, que eu saco quando eu quero, que eu uso quando eu tenho necessidade. Eu vivo a minha vida dando vazão aos meus próprios desejos, e quando eu não consigo sozinho, então eu saco Deus como um acessório e tento acioná-lo para ver se Ele resolve os meus problemas. Mas o texto, e essa é a primeira aplicação desse texto, Deus quer que nós entendamos e nos convencemos de que a religião não pode ser um acessório. A religião, a adoração a Deus, o nosso relacionamento com Deus, é o fundamento pelo qual está assentado toda a nossa vida. Tudo o que fazemos em casa são atos de louvor a Deus. Nós não podemos criar na nossa mente, como os judeus de Malaquias, essa diferenciação. O mesmo Deus que é invocado no domingo na igreja, é o Deus que é adorado em casa na segunda e na terça. O mesmo Deus que é temido na igreja, é o Deus que é temido quando nós estamos tratando as nossas esposas, cuidando dos nossos filhos, tratando dos nossos maridos. O mesmo Deus que está sendo considerado quando nós estamos enfrentando problemas e oramos pedindo para que Ele interceda, tem que ser o mesmo Deus considerado quando nós estamos conduzindo as nossas famílias. É isso que Malaquias está dizendo. E é isso que nós temos que nos convencer, que se a nossa família está trincada, se o nosso casamento não está bem, se a nossa vida familiar não anda muito bem, nós não podemos nos deixar ter a consciência endurecida de achar que Deus está satisfeito com o nosso culto no domingo, porque Ele não está. Há uma frase que eu gosto muito dos puritanos ingleses, que eles diziam assim: assim como para cada inglês a sua casa é o seu próprio reino, porque eles têm um rei, para cada cristão a sua família é a sua igreja. Para cada cristão, a sua família é a sua primeira igreja. E com isso eles estavam querendo dizer, o primeiro lugar aonde a vida cristã deve florescer, onde as virtudes cristãs devem florescer, onde a palavra, a adoração de Deus deve florescer, é em casa. Você, marido, a sua esposa, seus filhos, é a sua primeira igreja, a sua primeira congregação. Você, esposa, o seu marido, os seus filhos, é o seu primeiro ministério. Você que é filho, lá na sua casa, lá é o seu primeiro lugar de dedicação de serviço ao Senhor. É lá que o Senhor quer ser adorado primeiro. Na verdade, o culto público tem que ser apenas uma manifestação da adoração que nós fazemos durante a semana. Eu venho adorar a Deus no domingo, porque Deus já está sendo adorado durante a semana. Isso tudo desemboca de famílias que estão vivendo e crescendo para a glória de Deus, que se reúnem juntos no domingo para adorar o nome do Senhor, porque esse mesmo Deus está sendo adorado em casa. Essa é a primeira aplicação. Nós precisamos nos convencer disso, meus irmãos, nos convencer disso. A segunda aplicação nesse texto, também é óbvia, é que não existe nada melhor do que a família para revelar o estado do nosso coração diante de Deus. É ou não é? Nós podemos maquiar no nosso trabalho, podemos maquiar na igreja, podemos maquiar entre os amigos, mas os nossos familiares vão ver se nós adoramos a Deus de verdade ou não. É verdade ou não é, gente? Olhe para o estado da sua família. O estado da sua família vai mostrar se você tem caído nessa dicotomia ou não. Eu também. Não tem ninguém melhor para dizer se você é um crente
se você é piedoso, ou se você é incrédulo e arrogante, senão os seus filhos e a sua esposa. É verdade, não é? Não tem ninguém melhor do que o seu marido para dizer se você realmente confia em Deus ou se você é ansiosa e quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Não tem ninguém melhor do que seus pais para dizer se você é resmungão, murmurador e arrogante. É verdade, não é? Porque eles convivem conosco. Porque eles nos conhecem profundamente. E é por isso que esse texto também nos leva nessa segunda aplicação de dizer que a família é um termômetro de como está a nossa adoração a Deus. E nós não podemos errar nisso, meus irmãos. Nós não podemos achar que nós estamos vindo domingo após domingo e nós estamos envolvidos em ministérios na igreja, nós estamos envolvidos em alguma campanha, alguma questão, mas se em casa, no nosso lar, as nossas famílias não estão firmes, crescendo, se os nossos casamentos não estão firmes, crescendo, nós precisamos ligar o sinal de alerta e talvez considerar que nós precisamos voltar a cuidar das nossas famílias, dos nossos casamentos. A família é um termômetro. O profeta questiona os israelitas dizendo, não façam essa separação. Deus não aceita essa separação. É preciso que haja essa continuidade, essa integralidade entre a vida familiar e a vida de culto. Aquilo que nós somos em casa, nós temos que ser na igreja. E aquilo que nós somos na igreja, temos que ser em casa também. Mas ele vai para o segundo parte. Do verso 13 ao verso 15, no início, o profeta vai argumentar. Como eu falei, ele vai argumentar, ele questiona e agora ele argumenta. E ele começa a sua argumentação dizendo, ainda fazeis isto. O que eles estavam fazendo? Vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que o Senhor já não olha mais para a oferta. É incrível, à medida que os israelitas, os homens estavam se divorciando das suas mulheres hebreias, essas mulheres estavam correndo para o templo e lá no templo elas lançavam o seu lamento diante de Deus. Elas choravam diante dos sacerdotes, choravam diante de Deus e depois aparecia o israelita bonitão com a mulher cananeia a tiracolo para prestar o culto, para oferecer a sua oferta. E Deus agora levanta e diz, não, eu não estou olhando para a oferta, eu estou olhando para as lágrimas dessas mulheres que vocês abandonaram. Vocês que estão cobrindo o meu altar de choro, de gemido, de lágrima, porque vocês abandonaram essas mulheres e agora estão vindo correndo aqui clamar a minha intervenção. Mais do que isso, porque quando um homem, nesse tempo, no Antigo Oriente, repudiava uma mulher, não é como hoje. E graças a Deus por isso, né? A mulher sai e vai arrumar o trabalho e consegue ter condições para se sustentar. Às vezes a família abraça, vai para a casa de um amigo, resolve tudo bem, por mais que, né? Naquele tempo, quando um judeu repudiava a sua esposa, ela ficava ao relento. Ela ficava descoberta, desprotegida. Ela era simplesmente lançada. Como uma mulher que foi repudiada, o seu status diante da sociedade era perverso. Ela não tinha condições de se sustentar, muitas mendigavam, outras iam para a prostituição. Vários problemas sociais se desenrolavam a partir dessa atitude perversa dos homens israelitas. Não é? E Deus está dizendo, essas mulheres estão vindo aqui chorar, lamentar e gemer diante de mim, pelo que vocês estão fazendo, por isso eu não estou olhando para a oferta de vocês, eu estou olhando para as lágrimas que elas estão lançando. E eles ainda perguntavam, verso 14, por quê? Por que o Senhor está rejeitando as nossas ofertas? Obviamente que há um cinismo por trás dessa pergunta, né? Mas também há um embrutecimento, não é? Pessoas que estão embrutecidas, elas não conseguem perceber o quão estão longe de Deus. Pessoas que a mente já cauterizou, que a fé já se esvaiu, que o coração endureceu, quando você questiona, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem perceber, e por isso vem esse tipo de questionamento, mas por quê? Por que o Senhor não está recebendo isso? E agora o profeta então, depois de fazer essa introdução, vai argumentar. E o primeiro argumento dele, de dizer por que essa atitude era perversa, é que Deus, o primeiro argumento,
Deus é a grande testemunha no casamento. Olha o que ele diz. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Essa é a primeira razão do porquê os israelitas não deveriam se divorciar das suas mulheres hebreias. Porque o Senhor foi a testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Testemunha é aquela pessoa ou alguém que esteve pessoalmente diante do acontecimento e pode testificar a veracidade dos fatos, não é? Só pode ser testemunha quem estava presente, quem viu. E o profeta está dizendo, quando vocês se casaram, a grande testemunha que pode comprovar que você fez uma aliança com essa mulher foi o próprio Deus. Deus é a grande testemunha no casamento. Deus é a grande testemunha no casamento. Por isso ele está dizendo, por isso que vocês estão fazendo, Deus está chocado. Mas o segundo argumento, no verso 14, ele ainda diz, ele diz que o segundo argumento é porque o casamento é uma aliança. Ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Os israelitas já estavam absorvendo valores pagãos sobre relacionamento, e por isso eles não viam problema nenhum em se desfazer, mas o profeta resgata essa ideia de casamento, dizendo que casamento é essencialmente a aliança. E quando você faz uma aliança, tá bom? Pacto, significa que você está se comprometendo a buscar o bem daquela pessoa por meio de um amor sacrificial e abnegado. Você está buscando o bem da outra pessoa e não o seu próprio bem. E por isso que o profeta está dizendo isso, porque quando eles estavam se divorciando por nenhum motivo dessas mulheres, eles estavam buscando os seus próprios interesses, eram egocêntricos. Então Deus está dizendo, não, o casamento não é uma plataforma, um ambiente para você ter a satisfação emocional. O casamento é uma aliança, um compromisso de um amor abnegado, de buscar o bem do outro. É por isso. Mas ele dá o terceiro argumento. Verso 15, o terceiro argumento é que Deus une duas pessoas no ato da celebração do casamento. Ele diz, não fez do Senhor uma única vida, mesmo que havendo nele um pouco de espírito. A minha tradução ARA aqui não é muito boa, mas se você tem a NVI, ela é melhor. O que o texto está dizendo, ele está rememorando Gênesis, capítulo 2, verso 24, e ele está dizendo, olha, lembra o que Moisés disse no livro de Gênesis? Por esse motivo, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne diante de Deus. Quando você contrai uma aliança de casamento, é isso que Malaquias está dizendo, Deus uniu vocês. E essa união, ela é uma união profunda. Ela é uma união espiritual. Deus enxerga vocês agora como uma única vida. Não é? Então, vocês, não existe mais o meu e o seu, existe o que é nosso. Não existe o seu dinheiro e o meu dinheiro, existe o nosso dinheiro. Não existe mais a minha felicidade, a sua felicidade, a nossa felicidade. Permeado num amor sacrificial abnegado, que faz com que duas pessoas permaneçam juntas. Mas ele termina dizendo, o quarto argumento, que Deus buscava cumprir os seus propósitos por meio da família. Ele diz assim, ó, e por que somente um? Porque Deus buscava a descendência que prometera. Quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que Deus sempre usou as famílias para cumprir os seus propósitos. Por exemplo, Ele poderia ter povoado a terra no ato da criação, trazendo à existência vários Adões e Evas, não é? Do barro. Mas não foi assim que Deus fez. O que Deus fez? Uma família, e abençoou eles e disse, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra. Depois, quando Deus quer, no meio de uma humanidade corrupta, chamar um povo santo, Ele poderia fazer isso criando pessoas santas, mas o que Ele faz? Chama Abrão e Sara, consegue romper com a infertilidade de Sara
e fazer com que aquela família seja próspera e daquela família nasça um povo. Quando ele quis, inclusive, enviar o seu próprio Filho Jesus Cristo, como é que ele fez? Fazendo um show gospel nos tempos da Galileia? Como é que ele fez? Mandou o seu filho na barriga de uma mulher, numa família pobre da Galileia. E o próprio Filho de Deus cresceu e se desenvolveu e aprendeu, diz o texto de Hebreus, muitas coisas com os seus pais, José e Maria. Deus sempre quis cumprir os seus propósitos eternos por meio da família. E quando eles estavam abandonando as suas mulheres e casando em casamento misto, isso estava quebrando o compromisso, os planos de Deus de ter uma descendência para ele. Por isso que ele está argumentando aqui, dizendo, não façam isso. Não façam isso porque isso desonra o nome do Senhor. É mais uma vez curioso, porque o que estava acontecendo aqui, na verdade, é que os judeus dos tempos de Malaquias, eles já haviam abandonado a visão de casamento que vinha da lei de Deus, e eles estavam absorvendo valores pagãos sobre o casamento. Para eles, casamento não era mais uma aliança de duas pessoas se unirem. Eles não estavam se divorciando das suas mulheres por motivos legítimos. Eles estavam se divorciando por motivos banais. Porque eles queriam simplesmente possuir as mulheres cananeias. E quando isso acontecia, eles estavam corrompendo a visão de casamento que Deus tinha instituído. A visão de família que Deus tinha instituído. Por isso que o profeta está argumentando. Mas é incrível, porque novamente, nós também estamos vivendo num tempo onde as pessoas têm pensado bem parecido com os tempos dos judeus de Malaquias. Cada vez mais, as pessoas veem a visão cristã de casamento como algo opressivo, retrógrado e estraga prazer. Cada vez mais as pessoas têm visto o casamento não como uma aliança que você faz com aquela pessoa para cuidar daquela pessoa, buscar o bem daquela pessoa e se entregar para aquela pessoa, mas as pessoas têm usado do casamento como um ambiente para alcançar satisfação sexual, emocional e plena promoção pessoal. E nessa percepção moderna, assim como nos tempos dos judeus de Malaquias, quando eu não tenho mais algum benefício nesse casamento, não tem por que eu manter. Então, ao invés de as pessoas operarem o casamento sob uma perspectiva de aliança, as pessoas operam o casamento sob uma perspectiva de consumo. O que é uma perspectiva de consumo? Eu estou com essa pessoa até o ponto que ela tem coisas para me oferecer. A partir do momento que ela não tem mais algo a me oferecer, então eu começo a me desestabilizar. Eu começo então a não ter mais afeições por ela. Eu começo a questionar se vale a pena manter esse casamento já que eu não tenho mais benefícios nisso. Eu não tenho mais lucro nisso, eu não consumo mais o que ela tem para me oferecer, então não tem por que eu estar nesse casamento. E quando pessoas estão operando sob essa perspectiva de consumo, quando brigas acontecem, é fácil ter esse tipo de fala em casa. Você não está feliz? Pega as tuas coisas e pode ir. A porta da casa é serventia, né? Você não está feliz? Pode ir. Eu não estou feliz, eu não sei mais por que eu estou aqui nessa casa. O que é isso senão uma mentalidade consumista do casamento? Mas Deus, nessa noite, está chamando nós aqui, diante desse texto, a abandonarmos essa visão consumista, que também estava na mentalidade dos israelitas de Malaquias, e abraçarmos uma visão de aliança. Eu não estou no casamento e não busco uma família para me dar plena satisfação. Isso é uma furada. Eu estou numa família e busco um casamento para cumprir os propósitos eternos de Deus na minha vida. Porque o casamento vai exigir uma aliança por meio de um amor sacrificial e abnegado. Basta você estar casado mais de um ano para você saber, já disse isso aqui, que você não se casou com aquele príncipe encantado. Nem com aquela princesa Flora, tá bom?
de que você na verdade está dormindo com o inimigo, muitas das vezes. Tá bom? E é exigido essa aliança forte. Essa aliança forte. O casamento sendo operado numa aliança de abnegação é como um carvalho. Como um carvalho bem nutrido pelo amor sacrificial que bate os ventos da adversidade, bate a tempestade das dificuldades, ele pode até balançar, mas não cai. Mas o casamento, sob uma perspectiva consumista, é como a palha, que qualquer brisa de adversidade arrasta para tudo quanto é lado. É volátil. O casamento, da perspectiva da aliança, é como um bom lírio perfumado. Agora, o casamento da perspectiva consumista é como uma margarida. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Quando a pessoa cumpre os requisitos, bem me quer. Quando ela não cumpre, mal me quer. Quando eu estou feliz e estou encontrando satisfação pessoal, bem me quer. Quando outra pessoa não cumpre mais os requisitos, mal me quer. E a nossa família fica assim, ó, numa montanha russa, espiritual e emocional. Deus não quer isso de nós, meus irmãos. Deus não quer isso das nossas famílias. Por isso que a aplicação desse ponto é, precisamos resgatar uma visão bíblica do casamento, que é uma aliança. Uma aliança. Se você é solteiro, está aqui nessa noite, você é adolescente, jovem, solteiro, tome muito cuidado das razões do porquê você vai se entrar num casamento. Os casais que eu estou acompanhando aqui na igreja, sempre quando vêm para conversar, o primeiro encontro é esse, eu faço essa pergunta, os irmãos aí que eu acompanhei podem testificar. Por que cargas d'água você quer casar? Você pirou? Você está doido? Eu falo. Da onde você tirou que você quer casar? E essa minha pergunta é estratégica, para ver se o casal que está entrando, se ele não tem uma visão consumista do casamento. E se de bate pronto ele falar, pastor, eu estou casando porque eu quero ser feliz, eu vou falar para ele, rapaz do céu, para com isso. Se essa for sua motivação, você vai viver numa montanha russa. Tá bom? E ajustar as lentes. Por isso, jovem, não se deixe corromper por uma visão mundana. É a presença de Cristo e do Espírito que te dá plena satisfação. É a palavra de Deus que te guia. É os propósitos de Deus na sua vida. E se Deus abrir a porta do casamento, que você cuide disso, para que você tenha uma clareza do que é a família diante de Deus, para que você não caia em erro. Tá bom? Para que você não caia em erro. É preciso dizer também aqui, obviamente, que é por essa razão que o jugo desigual, meus irmãos, é algo que Deus não se agrada. Como você vai buscar os propósitos eternos de Deus para a família, do lado de uma pessoa que tem uma visão consumista, do lado de uma pessoa que não quer buscar os propósitos eternos de Deus? Não tem como. A palavra jugo desigual é tirada do mundo pecuário, que é um instrumento que é a canga de boi. E nessa canga, onde você alinhava dois animais, haviam espetos. E se o animal não andasse no mesmo passo, um iria espetar o outro. Por isso que a parte dessa aplicação é nos convencermos de que o jugo desigual geralmente traz problemas. Porque não estão andando no mesmo passo. E talvez você me pergunte, mas pastor, eu conheço casos de pessoas que deu certo. Sim, mas nós não somos chamados para fazer aquilo que dá certo. Nós somos chamados para fazer aquilo que é certo. Ok? Houve casos em que Deus foi gracioso, a pessoa se converteu, sim. Mas pais, adolescentes, jovens, se você está procurando se relacionar com alguém que não tem a mesma fé, é bem possível que você já criou uma dicotomia na sua cabeça. Você acha que é possível ser crente e alguma área da sua vida está sob o seu próprio controle. Existe alguma área que você não acha que Deus precisa ser adorado e glorificado. Pense sobre isso. Pense sobre isso. E a minha terceira aplicação nesse ponto é: como está o estado da sua família? Eu sei que para nós é difícil, às vezes, reconhecer que as coisas não andam bem. É fácil, e eu confesso para vocês, na minha própria vida, como pastor, é fácil
a gente deixar as questões familiares de lado. A gente vai acumulando, né? É como se a gente estivesse, assim, no malabares, né? A gente vai, não, eu vou levar isso aqui, eu vou levar. Eu confesso, para mim também é assim. Né? É fácil a gente deixar a família de lado, é fácil a gente deixar o casamento de lado, e a gente ter uma consciência calada de achar que as coisas estão bem, porque a gente está bem em outras áreas. Mas meu irmão e minha irmã, se a sua família não anda bem, se o seu casamento não anda bem, se a sua aliança que você fez com essa pessoa anda meio trincada, Deus está chamando você nessa noite no meio do profeta. Olhe com cuidado. Eu quero restaurar isso. Eu quero ser adorado na sua casa antes de ser adorado na Igreja Batista Itaipu. Que tal confessar que as coisas não andam bem e que precisam de alguma restauração? Eu sei que talvez você está aqui e talvez você pense, pastor, eu já tentei 1, 2, 3, 4 vezes. Se você já tentou 5, tenta a sexta. Se você já tentou 7, tenta 8. Você fez uma aliança de buscar o bem dessa outra pessoa por meio de um amor abnegado. Deus quer cumprir os propósitos eternos dele na sua vida e neste mundo por meio da sua família. Por fim, ele vai alertar. Olha comigo o final do verso 15 e o verso 16. O profeta questiona, o profeta argumenta e agora o profeta alerta. Ele diz no finalzinho do verso 15, portanto, porque traz essa ideia de conclusão, não é? Uma cláusula de conclusão. É como se ele estivesse dizendo, de vista de tudo que eu disse, dos questionamentos que eu fiz, dessas atitudes de vocês, diante da argumentação que eu trouxe para vocês, portanto, agora ele vai alertar, o primeiro alerta dele está ali, cuidai de vós mesmos. A saída de Deus para relacionamentos quebrados, a saída de Deus para famílias trincadas, sempre é o cuidado. A restauração sempre é a juntar os cacos e refazer. Os israelitas pensavam assim, de duas ou uma, ou fico com essa mulher numa vida medíocre, e crio esse dualismo e calo a minha consciência, ou me separo e vou atrás de uma mulher melhor, uma mulher mais vibrante. E Deus está dizendo, não tem só esses dois caminhos, tem um terceiro caminho que vocês não consideraram, que é o caminho do cuidado, da restauração. Cuidai de vós mesmos. Ele vai dar algumas razões para isso. A primeira está ali, no verso 15, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A primeira razão do porquê você deve cuidar, o que o israelita devia cuidar, o profeta está mexendo com as emoções dos israelitas para ver se tenta resgatar as afeições que eles tinham pelas suas mulheres. Ele está dizendo, essa mulher era a mulher da sua mocidade, não seja infiel com ela. É como se o profeta estivesse dizendo, você lembra do dia em que você casou? Você lembra do dia dos votos? Você lembra dos momentos felizes que vocês tiveram? Você lembra dos momentos que vocês pareciam que andavam no mesmo passo? Que você desfrutava do prazer da companhia do outro? Era a mulher, o homem da sua mocidade. Em que você se abria, em que você confiava. Você lembra desses dias? Não deixe perder esse momento. Não deixe que as dificuldades, não deixe que a tristeza ou a mágoa apague de você quem é aquela pessoa para você, que ela já foi um dia. A mulher da sua mocidade, com quem você fez uma aliança. Cuide desse casamento, cuide dessa família. Essa foi a família que você um dia já amou. Um dia você já vibrou com essa família. Cuide dessa família, ele está dizendo. Mas ele diz mais, verso 16, o segundo, porque o Senhor, Deus de Israel, essa é a segunda razão, diz que odeia o divórcio. Essa expressão é forte. E obviamente essa expressão não está sendo dita de maneira absoluta. Nós como ministério pastoral já dissemos aqui nessa igreja que confessamos e acreditamos que há casos em que divórcios são legítimos, não é?
como o caso de adultério e abandono. Mas nesse caso aqui, o que essa cláusula implica é que Deus não se agrada quando duas pessoas se divorciam por maneiras banais. Pessoas que tiveram esse vínculo, essa aliança, que se uniram numa só carne, e por causa de dureza, de orgulho, de vaidade, de obstinação, romperam para buscar satisfação pessoal. Deus está dizendo, eu não me agrado disso. Existe um terceiro caminho, que é o caminho da restauração. Cuide, porque o Senhor não se agrada disso. E geralmente, pessoas que saem de relacionamentos e vão para outros relacionamentos com essa motivação, vão quebrar o próximo. Porque elas têm expectativas erradas sobre o casamento e a família, meus irmãos. Elas estão indo botar esperança, consolo, segurança numa pessoa. E isso é frágil, porque aquela pessoa não é um Deus. Ela não é perfeita. Ela não vai dar tudo aquilo que o nosso coração almeja, mas Deus pode dar. É por isso que é preciso cuidar e entender que o casamento é uma aliança que envolve você se casou com um pecador que carece da graça. No último casamento que eu fiz, eu pedi para que os noivos se olhassem e eles olhassem. Eu falei, vocês estão se vendo bem? Estamos se vendo. Está bonito? Está maravilhoso. Mas não esqueça que você está casando com um pecador. Que por detrás dessa maquiagem, dessa roupa bem alinhada, tem uma pessoa que vai falhar, vai errar, vai cair, e você vai precisar de um amor abnegado para continuar nesse casamento. Deus odeia o divórcio nessa perspectiva. Mas Ele dá a última argumento é ali, e também aquele que cobre de violência suas vestes. A expressão é forte. A ideia é alguém que assassinou uma pessoa e ficou manchada pelo sangue da vítima. Por isso que Deus também odeia aquele que cobre de violência suas vestes. Aquele que violentou uma pessoa e está carregando o sangue da sua vítima. Com isso, o que o profeta está dizendo, toda vez que há um rompimento na família, pessoas se machucam. Pessoas se machucam. Toda vez que há um rompimento na família, alguém sai prejudicado. Alguém carrega o sangue de alguém. É impossível sair de um rompimento ileso. Todo mundo sofre. Todo mundo que está em volta sofre. Filhos sofrem. Os pais sofrem. Os parentes sofrem. Amigos sofrem. Os envolvidos sofrem. Todo mundo sofre. E Deus está dizendo, por isso, cuide, cultive, ao invés de romper. Ele finaliza dizendo, portanto, mais uma vez, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Há um detalhe nesse texto. E o detalhe é que a palavra cuidar, que Malaquias está trazendo aqui, tá? Cuidar, foi a mesma palavra que Moisés utilizou para dizer o que Adão e Eva deveriam fazer com o jardim do Éden. Adão e Eva tinham a ordem de Deus de cuidar e cultivar o jardim do Éden. E Malaquias resgata essa palavra para dizer, cultive e cuide da sua família. E a ilustração é óbvia. Pense na família como um jardim. E se você tem um jardim, uma horta atrás da sua casa, você sabe o trabalho que dá. Mas você precisa saber que Deus deseja que você cultive esse jardim chamado seu casamento e sua família. Talvez você precise botar mais adubo, plantar novas sementes. Talvez você olhe e você veja esse jardim, ele está pisoteado, tem até lixo acumulado nos cantos, e talvez você até já se acostumou com isso. Mas Deus nessa noite, meu irmão, pelo amor do Senhor amado, escute o que Deus está te dizendo. Deus está te chamando a cultivar esse jardim da sua casa. A você regar, cuidar, investir e ter esperança de que ele pode ser sim, um jardim frondoso para a glória do Senhor. Cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide do seu casamento, cuide dos seus pais. O Senhor quer isso.
É incrível, porque quando você pensa sobre vínculo familiar, geralmente as pessoas têm duas coisas na sua mente. Primeiro, elas pensam: o casamento é uma aliança inquebrável. E eu tenho que ficar nesse casamento, ainda que eu viva um inferno em casa. Pessoas que pensam assim têm uma mentalidade tradicional, conservadora. Elas dizem: para mim o compromisso está acima da felicidade, e eu estou disposto a ficar nesse casamento, ainda que isso me leve ao inferno. Uma vez eu escutei uma senhora que estava casada com o mesmo homem fazia já 40 anos. E alguém perguntou para ela: a senhora nunca pensou em se divorciar desse homem? E ela falou assim: divórcio? Me respeita, jamais. Já tive tempos que eu quis atear fogo nele, mas me separar jamais. Pessoas que pensam assim, pensam que o compromisso está acima da felicidade, não é? Mas por outro lado, pessoas com mentalidade moderna pensam que a felicidade está acima do compromisso. Elas pensam: eu só estou nesse compromisso enquanto ele me dá alegria e prazer. Se não me dá mais, não tem por que eu manter, eu posso romper. E geralmente, nós achamos que só tem essas duas saídas. Geralmente nós achamos isso: ou eu vou ficar nesse casamento e vou viver assim mesmo, já que eu não posso me separar, vou ficar assim mesmo. E vou me acostumar a viver essa vida medíocre. Não! Ou talvez pense: não, eu tenho que me separar para eu ser feliz, porque senão eu não vou ser feliz. Ouça o que Deus está te dizendo: há um terceiro caminho, que é o caminho do cultivo, que torna os casamentos que estão centrados na palavra de Deus, ao mesmo tempo firmes, também prazerosos. É possível, meus irmãos, ter casamentos e famílias firmes, e buscar cada vez mais satisfação, cada vez mais alegria quando o tempo passa. É possível, mas como fazer isso? Cultivando, tá bom? Para finalizar, talvez você é solteiro e está aqui nessa noite e está se perguntando: tá, pastor, e eu? E eu te pergunto: eu o quê? E eu, pastor? Esse texto também é para você. Talvez você ainda não está casado, mas você está numa família. Talvez ainda não apareceu alguém, mas você está numa família. Talvez você está namorando, você vai constituir uma família, mas você está numa família. Você também precisa ajudar a cultivar a sua família lá na sua casa. Deus quer ser adorado na nossa família, antes de ser adorado na igreja. Ele não se satisfaz com as nossas ofertas no culto, se as nossas famílias estão quebradas. Ele não se satisfaz. Por isso, cuidemos de nós mesmos, diz a palavra do Senhor. Para finalizar, é incrível lembrar que quando o apóstolo Paulo quis achar uma metáfora para a relação de Cristo com a igreja, ele viu a metáfora do casamento. No sentido de que, se você está magoado, se você está triste, desesperançoso com a sua vida familiar, eu quero que você saiba que o nosso modelo de noivo é o Senhor Jesus Cristo, que amou uma noiva cheia de coisa errada para tratar, cheio de mania, e se entregou sacrificialmente por ela. E é por essa razão, que eu e você temos poder e motivo para cuidar da nossa família, porque o nosso noivo nos amou acima de todas as coisas, e nos amou com um amor de aliança sacrificial. Que o amor de Cristo te constranja, ao ponto de você amar dessa mesma maneira o seu cônjuge, os seus filhos, e você viver para a glória de Deus e adorando Deus em casa. Amém? Deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração.